Después del corazón partido, gritando frio, e después del corazón. E com este coração. Ah, moleque, lancei aqui o Alejandro Sanz para chamar você aqui para continuar a nossa maravilhosa série sobre os separatismos na atualidade, galera. E hoje é dia da gente falar da Catalunha. Vem comigo. Galera, não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa esse like no vídeo, para de fazer doce pra mim que eu sei que você já gostou desse vídeo, então bota aí o seu joinha, ativa aqui embaixo a sinetinha de notificações para você saber, né, pessoal, quando a gente lança um vídeo novo. Galera, não se esqueça, o YouTube ele tá tendo uma dificuldade em mandar para os nossos seguidores as notificações dos nossos vídeos, então confere lá se você está inscrito e se não tiver, deixa lá a sua inscrição, beleza? Pessoal, nós vamos começar a falar aqui hoje então sobre a Espanha e entender um pouco sobre esse país bastante intrincado no que se refere aos movimentos nacionalistas. A gente deve lembrar que a Espanha, pessoal, é um dos chamados Estados Nacionais modernos e por isso ela vai manifestar uma criação de um território politicamente e administrativamente independente, autônomo, porém que se unificou a partir de um processo relativamente recente. E a gente tem que lembrar que existem dentro da Espanha várias regiões e vários territórios que já existiam muito antes da consolidação dessa Espanha moderna. Ou seja, os reinos de Aragão e Castela, no passado, eles unificam o território espanhol, impondo seu domínio, a sua preponderância sobre várias outras províncias. Províncias essas que já tinham sua história própria, cultura própria, sociedade específica e até mesmo idioma próprio. Ou seja, a ideia linguística é um dos fatores que acabam sendo muito presentes nos debates nacionalistas. Por quê? Os idiomas, eles representam uma trajetória de construção daquela sociedade ao longo de muito tempo. Quando esse grande Estado espanhol ele é estabelecido, vai haver uma imposição de um padrão que vai ser levado às demais províncias. Isso começa a ser muito visto ali a partir do século XVIII, quando a gente tem a Guerra de Sucessão Espanhola, bem no iniciozinho do século, onde ali, como um dos desdobramentos dessa guerra, você vai ter a imposição do chamado castelhano como idioma oficial da Espanha. E isso se torna muito agressivo, muito violento para as culturas dessas províncias nacionalistas e independentes. A gente precisa entender, pessoal, que existem várias províncias que têm esse sentimento nacional dentro da Espanha. Podemos citar como exemplos aqui, né, bastante práticos. A Galícia, que fica ali na divisa, né, com Portugal, inclusive o povo galego fala um idioma muito próximo, né, do português, então tem uma identidade cultural própria. Né, províncias de Navarra, província, né, da Andaluzia, a província, né, ali, né, de Valença, também que fica ali perto da Catalunha, a própria Catalunha e o País Basco, né, as Ilhas Canárias, né, gente, que ficam ali mais para perto ali do território africano, né, do continente africano. Então você percebe que há uma relativa fragmentação no que tange o aspecto cultural, social e linguístico dentro da Espanha como um todo. E por isso, essas províncias, elas apresentam uma forte oposição a Madrid. Por quê? A capital da Espanha, a cidade de Madrid, ela manifesta, né, uma espécie de símbolo, né, de uma unificação política, né, da ideia de centralidade, né, de poder administrativo, de poder legislativo e jurídico. A própria presença da sede da Igreja Católica na Espanha, que é um dos elementos que vão fomentar a imposição do castelhano, né, do idioma, como um padrão que vai ser seguido nacionalmente. Né? Não é à toa que Madrid é sempre visto como um símbolo da Espanha e as províncias apresentam identidades específicas próprias, né, em várias localidades espanholas. E é aí que a gente começa a falar da Catalunha. A Catalunha é uma dessas províncias dentro da Espanha e é justamente lá que a gente vai ter todo um desenvolvimento socioeconômico bastante próprio que vai fazer com que os catalães, de fato, nunca se sintam espanhóis. Por exemplo, no século XVIII, a Catalunha vai ser a primeira região da Espanha a se industrializar.
O que é um fator interessante, por quê? Pelo fato da Catalunha ter um desenvolvimento econômico mais avantajado, muito próprio, né? A própria questão do turismo, né, gente? Você vai ter ali balneários incríveis, como a cidade de Barcelona, por exemplo, que é a capital da Catalunha, né? Podemos dizer assim. Né? Todo esse furor, né? Essa potência, esse poderio econômico que a Catalunha vai manifestar, faz com que ela, já dotada de uma identidade nacional, cultural e linguística própria, ela se destaque um pouco no cenário espanhol. Tudo fica, pessoal, um pouco mais, né, intenso nesse sentido a partir da grande ditadura do general Franco, onde ali, a partir do final dos anos 30 até 1975, nós vamos perceber ali o franquismo, né, muito estabelecido, né, no poder, né, espanhol, né, politicamente falando. Né, o Franco, inclusive, ele vai se aliar à Igreja Católica, ele vai se aliar à família real, né, e isso vai fazer com que Madrid ganhe uma conotação bastante, digamos, até opressora para as demais províncias, porque ela passa a ser um ícone da ditadura e um ícone da imposição de um padrão espanhol, um padrão linguístico, inclusive, pessoal, com a proibição da manifestação de idiomas não castelhanos dentro da Espanha, o que é algo que fere muito aos catalães e aos demais povos das províncias espanholas. A gente entende, pessoal, né, que a Catalunha, pelo seu grande desenvolvimento econômico, ela vai conseguir ainda conservar grande parte desse seu nacionalismo, né, e de manifestações culturais próprias ao longo do tempo. Uma das grandes expressões que a gente percebe nesse sentido, gente, é do próprio time do Barcelona, né? A gente pega lá o Barcelona como exemplo, inclusive a camisa do Barcelona, a camisa B, né, a camisa reserva do Barcelona, ela é exatamente confeccionada com as cores da bandeira da Catalunha, tornando-se um time embaixador das questões catalãs. O próprio craque, né, Lionel Messi, que apesar de argentino, é criado na Espanha desde os 12 anos de idade, ele não é apenas criado na Espanha, ele é criado na Catalunha. Né? O Messi ele costuma, em alguns momentos, até irritar muito as TVs de televisão de Madrid por dar entrevistas com perguntas feitas em castelhano para ele, e ele responde as perguntas no idioma catalão, que faz com que a população catalã, obviamente, venere a figura do Messi, né? O veja como um herói nacional, né? Já que ele preserva, né? Ele conserva a manifestação dos ideais socioculturais da Catalunha. É muito comum jogadores novos, né, que chegam ao Barcelona e que vão se apresentar para a torcida, que a sua primeira frase no microfone seja sempre uma saudação em catalão, como fez o Neymar quando chegou ao Barcelona ali em 2014. A gente percebe, pessoal, muito recentemente, uma tentativa da Catalunha de estabelecer um plebiscito para trabalhar a possibilidade de sua independência. Né? Em 2017, então, né, os movimentos nacionalistas separatistas catalães, representados principalmente pelo grupo Podemos, vão levar adiante a possibilidade de um plebiscito. Esse plebiscito ele vai ser totalmente organizado, né? As pesquisas prévias já indicavam que haveria uma esmagadora votação em favor da independência da Catalunha, e antes mesmo que esse plebiscito pudesse ocorrer de forma plena, a capital Madrid, através da sua força, né, político-militar, impede a ocorrência do plebiscito num ato altamente arbitrário, né, antidemocrático, e que vai demonstrar o temor que existe na capital Madrid numa possível fragmentação de inúmeros territórios e províncias espanholas. A gente tem mais a falar sobre Espanha, pessoal. A Espanha ela suscita alguns debates específicos. Então fica ligado que a gente vai falar em seguida sobre a questão basca num próximo vídeo aqui na nossa série sobre os separatismos na atualidade. Não perca, toda semana tem um vídeo novo, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Um forte abraço, galera!